A paz do Senhor, meus irmãos. Com grande satisfação que nós iniciamos aqui mais uma roda dos esclarecedores. Hoje nós temos aqui a presença dos nossos ilustres irmãos abençoados que certamente dedicaram bastante tempo nessa semana para estudar um pouco mais sobre o tema que nós vamos trazer hoje à igreja e aos nossos irmãos que nos assistem. Nesses dias em que temos transmitido aqui essa roda dos esclarecedores, nós temos falado sobre a igreja eleita, o tema desse trimestre na revista de adultos da Escola Dominical. E mais especificamente hoje, nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. É um tema muito rico que certamente nós iremos aprender muito hoje, pautado na palavra do Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 15 ao 23. Eu quero inicialmente passar a palavra aqui aos nossos convidados, aos nossos irmãos que sempre participam da roda dos esclarecedores, para que eles façam suas apresentações. Irmão Kennedy. Muito bem, a paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Meu nome é Kennedy. Tendo conhecimento das bênçãos espirituais, nós continuamos nessa jornada rumo ao céu de Deus. Meu nome é José Carvalho e além de sermos o povo mais rico do mundo, somos também o povo mais poderoso do mundo. Da glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de nós adentrarmos a alguns questionamentos aqui dentro da lição, eu quero apenas fazer a leitura de 3 versículos aqui do texto, que é o texto que fundamenta a nossa lição no dia de hoje. Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 17, nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia! Que maravilha! Amém. Essas palavras trazidas pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. E nós podemos, do texto que é a base dessa lição, nós podemos entender que o objetivo maior dessa lição hoje, desse tema que nós trazemos aos nossos amigos, é mostrar a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e também a grandeza do poder de Deus. Esse pode ser considerado o objetivo maior dessa lição de hoje. E para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, que nós não podemos chamar tanto de debate, porque nós estamos mais trazendo esclarecimentos a respeito de um tema dentro da palavra do Senhor. Eu quero primeiramente iniciar um questionamento com o seguinte enunciado, podemos dizer, baseado então no texto de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, é importante o testemunho de fé da comunidade, e como ela se apresenta, é importante. O que vocês podem acrescentar diante desse questionamento para a igreja que nos assiste nesse momento? Em ordem
em ordem posicional ou em ordem de sabedoria? Que se fosse sabedoria, começa de lá para cá. Se for posicional, é daqui para lá. Misericórdia. Vocês estão vendo aí qual é o nível do negócio aqui, né? Houve aí a interlocução dos nossos integrantes aqui. Nós poderíamos usar vários critérios aqui, mas... E o Centrão sempre fica aqui pelo meio, Olha né? o Centrão aí, o Centrão está em evidência aí nos assuntos do dia. Mas olha, irmão Kennedy, essa pergunta talvez quando toda a nossa equipe de produção, viu, irmãos, passa a semana pensando nesses questionamentos, queremos louvar a Deus por essa equipe toda que temos nessa produção, nessas questões, elaboração do texto, pensando de uma forma didática e levarmos o assunto da lição para você. E talvez essa questão, Kemuel, irmãos aqui que nos assistem, já me leve a entrar com os dois pés assim no peito do assunto. Assim, ó, dá um pulo e sai assim como se fosse uma bicuda assim com 2 pés. Porque nós estamos hoje na lição 4 finalizando o capítulo de número 1 de Efésios, né? O apóstolo Paulo finalizando, ele tem uma oração aqui, ele roga a Deus pelos irmãos aqui. Do versículo 1 ao versículo 14, ele fala sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo Jesus. É por isso que na entrada eu disse, nós somos o povo mais rico do mundo, mas também somos o povo mais poderoso do mundo. Porque nesses 14 primeiros versículos, ele fala sobre a questão dessa riqueza que temos espiritualmente falando. E já nos versículos que nós vamos abordar hoje, que é do versículo 15 até o 23, se não me falha a memória, ele fala do poder que a igreja, nós igreja, temos em Cristo Jesus. No primeiro momento, o capítulo 1 fala dessa riqueza e agora desse poderio em Cristo Jesus. E eu amo quando o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele menciona o voto dele de oração. Quando diz, olha, eu vou orar, eu estou orando por vocês para que vocês cresçam nisso, estou orando por vocês para que vocês sejam abençoados. Aqui ele fala que está orando pela igreja de Éfeso para que seja aberto o entendimento, para eles entenderem qual seja a grandeza do poder e tal de Deus. Quando ele escreve lá para os irmãos de Filipe, no capítulo 1, versículo 9 a 11, ele faz a mesma menção, mas eu gosto sempre de citar Colossenses. Já preguei várias vezes, gosto desse texto, quando ele diz lá em Colossenses 1, 9 ao 12, ele vai dizer, por essa razão, nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, o meu versículo de cabeceira desse texto é o 10, quando ele diz, dessa maneira, podeis viver como dignos do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, nós observamos aqui que a oração do apóstolo Paulo é somente uma, para que nós possamos andar como dignos do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, conforme Colossenses 1 e o versículo de número 10. Aí entra uma coisa muito interessante, que aqui, isso aqui é prática minha, mas é praticamente porque eu vejo o respaldo na Bíblia. Eu, José Antônio de Carvalho Sobrinho, não emprego o meu tempo em oração pedindo coisas materiais para Deus. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa, eu quero um terreno, eu quero um duplex, um triplex, eu quero uma casa na praia. Não, o teu triplex fica meio complicado. Triplex não, um duplex, né? Eu não peço. Eu não peço. Lá em casa, minha esposa e minha filha, nós não pedimos. Agradecemos a Deus e pedimos em Deus graça para vivermos aquilo que Ele tem. Isso é costumeiro nas nossas orações. Senhor, nos faz viver o propósito que o Senhor designou para nós vivermos. Nós não pedimos coisas materiais. Tem livros que ensinam a galera até dizer como é que quer as coisas materiais. Mas o apóstolo Paulo, quando ele orava pela igreja, ele sempre pedia para essa igreja abundar nas riquezas espirituais. Irmão Sobrinho, Sou eu. E eu quero só fazer um pequeno comentário em cima do que você já colocou, que eu até chego às vezes a citar isso lá em casa com minha esposa, que quando nós focamos, na verdade, o nosso propósito em Deus, sem olhar e sem condicionar a nossa fidelidade a Ele, aquilo que Ele nos dá, parece que Ele nos abençoa mais ainda. Pessoas que talvez
foquem a sua fé unicamente em ter um resultado, em querer mais de Deus, bênçãos materiais, talvez o Senhor, não sei o motivo, mas às vezes o Senhor retém mais a mão. E quando nós buscamos realmente ser fiéis ao Senhor, independente do que Ele pode nos dar, o que a gente peça para Ele de bênção material, Ele nos abençoa. É uma questão muito de propósito, né? Uma questão muito de propósito. Que propósito eu tenho em pedir algo, né, material? É para o propósito do crescimento do reino? É para o propósito de ajudar alguém ou de estar levando a palavra a alguém? Ou seja, qual o propósito que a gente tem, né? Aí a gente volta àquele versículo que até nem está dentro do assunto, porque puxou aqui um pouco para o lado, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O reino de Deus, se o reino de Deus é o alvo, e por causa deste alvo eu faço a minha petição por algumas... E aí é bem interessante, Kenneth, porque eu estava justamente confirmando a referência, porque era Mateus 6, 31 a 33, eu vim aqui dar uma olhadinha. Buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas lá na frente, se não me falha a memória, vocês podem me ajudar, o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não consiste nem comida e nem bebida. Ele está dizendo, não são coisas materiais. É paz, amor, justiça, tal. Então é isso que nós precisamos entender. Sabe, eu já tive uns pensamentos assim, que se a gente, nos dias de hoje, parece ser algo muito louco. Cuidado, momento heresia. Sabe, tem hora que eu fico pensando assim, cara, sabe, hoje a gente anda atrás de tanta coisa, a gente busca tanta coisa, a gente estuda tanto, a gente projeta tanto, a gente constrói tanto, a gente compra tanto, mas se a gente olhar para a Bíblia, lá para os primórdios, qual era o objetivo? Será que Deus fez o homem para estar em busca disso? Sabe, eu já me vi pensando assim, claro, a gente não vai entrar por essa vertente aqui hoje, mas assim, é um assunto que dá um podcast aí só para isso aqui. É verdade. É algo assim, tremendo. É verdade. Tremendo. Eu penso que o ápice da pergunta, acho que do Kemuel, Paulo, ele é muito enfático quando ele faz alguns elogios a algumas igrejas, né? Especialmente essa de Éfeso que nós estamos tratando aqui. Note que logo no verso 15 ele fala usando as seguintes palavras, né? Ele fala dizendo que soube a respeito da fé deles, né? O que ele diz aqui no verso 15 especificamente? E ele falou isso para poucas, tá? Exatamente. Aí eu vou retomar também já a Romanos também, que ele faz desse jeito. Ele diz assim, ó: por isso eu tenho ouvido falar a respeito da fé que vocês têm no Senhor. Lá em Romanos, a escrever aquela igreja que ele não conhecia pessoalmente, né? Ele pega e fala também no verso 1, abrindo a carta, ele é até mais enfático ainda quando ele diz no verso 8: dou graças a Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. E o Kemuel falando aí, fazendo esse questionamento, é importante esse testemunho público. Eu penso que é algo extremamente importante uma comunidade professar uma fé viva, porque é como aquela comunidade vive, é como aquela comunidade pensa, que o mundo lá fora vai ser impactado. Quando a gente pensa sobre o Evangelho e como Deus chamou um homem, e a partir deste homem ele projetou uma grande nação, a ideia de Deus não era exclusividade com o povo judeu, mas um povo para ser sua testemunha. E eu acho que talvez tudo isso que vocês falaram sobre a perda da visão, do foco necessário da coisa, porque a igreja ela perdeu um pouco o senso de propósito, de missiologia. Nós temos o que? Somos testemunhas de uma fé viva. E nós estamos falando aqui, a lição de hoje, talvez o ápice dela todo seja sobre compreensão. Se eu pudesse resumir a lição aqui, com base nesse texto aqui, Paulo vai falar em todo o tempo, o comentador vai ser enfático: nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender a dimensão, nós precisamos compreender a ressurreição, nós precisamos compreender. Quando a igreja compreende,
que ela foi chamada, qual é o seu propósito existencial, ela não perde o foco e passa a fazer aquilo que ela foi chamada, que é testemunhar. Por quê? O que nós temos? Nós temos o precioso Evangelho de Cristo Jesus. E o precioso Evangelho de Cristo Jesus, ele não é só o plano da salvação. Que é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente sai aos campos e diz assim, vamos evangelizar, o que a gente pensa? Vamos dizer o plano da salvação. Inclusive, por exemplo, eu fiz parte de uma missão especificamente, que é a CRU. Nós temos grandes amigos, espero que alguns deles estejam nos assistindo. Nós pensamos logo, e a primeira coisa que a gente fala sobre a evangelização apresenta o plano da salvação. 4 leis espirituais criadas pelo Bill Braid, lá em 1951, quando ele diz assim, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para você. Né? O homem é pecador, deixa eu usar o dedo certo aqui, né? Deus te ama, é um plano maravilhoso para você. O homem é pecador e perdeu a conexão com esse Deus. Jesus é a ponte de conexão com esse homem, e o homem cabe em uma decisão de optar por Jesus. E aí às vezes a gente para e fica no evangelho como se fosse isso, mas o evangelho é o e ainda não. Nós já temos o reino de Deus entre nós, ou seja, a perspectiva do integrante do reino de Deus que aqui está, ele deveria ser diferente nas suas escolhas, na sua forma de agir. É por isso que a importância do testemunho da comunidade é muito forte. Paulo fala isso aos romanos, diz assim, em todo mundo se ouve falar da fé de vocês, ou seja, vocês estão depositando a fé na coisa certa, vocês estão pondo o testemunho de vocês, tem levado que uma igreja que surgiu aqui tem impactado outras. Aí ele escreve agora aos Éfesos, a igreja que estava em Éfeso, falando novamente que para manter as palavras que Paulo utiliza, ele usa o verso 15 exatamente para externar isso e dizer, olha, por isso eu também tenho ouvido falar a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor com todos os santos. Olha que comunidade viva, tem fé em Cristo Jesus, e essa fé ela implica em ação, amor a todos os santos. Isso é muito maravilhoso. Um paralelo, o Adonias bem coloca a posição de 2 comunidades, 2 igrejas, né? Ou a aglomeração de pessoas, 2 igrejas. E eu lembrando agora, vendo aqui, gosto do texto, quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, só para uma pessoa, ele inicia dizendo que sempre ora por ele, que ele tem conhecimento da fé dele para com Jesus e do relacionamento dele para com os irmãos, lá no versículo 4. E o 7º é que me chama muita atenção, quando o apóstolo Paulo diz assim, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. E aí já começa a criar o cenário daquilo que nós ainda iremos caminhar nessa perspectiva panorâmica do que é viver este evangelho, este reino de Deus. Eu ainda entro mais só para completar isso, você já entra, Kenneth. O que ele fala para Timóteo? Olha, Timóteo, eu sei que tem uma fé que habitou em primeiro na tua voz e na tua mãe Eunice, ou seja, uma fé. Eu amo o apóstolo Paulo, sabe por quê? Porque ele tem muita perspectiva de Cristo. Olhar para um pecador, para alguém falho, para alguém desencorajado e dizer assim, tem fé aí, tem vida aí. E eu acho que é isso que é a liderança, é isso que a comunidade precisa ver, não só os defeitos daqueles que estão ao nosso redor. E a gente é muito pessimista, a gente olha mais para os defeitos, não, o José é isso, o Samuel é aquilo, mas o que é que esse cara tem que pode me edificar? O que ele tem de estrutura de fé que está vivo, que às vezes eu preciso fazer um elogio, disso, olha, irmão, tu está caminhando, tu está amadurecendo, porque a ideia aqui é que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus e à estatura de varão perfeito, que é um processo. Quando Adonias fala liderança, também me chamou a atenção outra coisa. E quando ele fala Timóteo, o apóstolo Paulo, isso não vale somente para quem é pastor, quem é líder de departamento, mas para todos. Ele diz assim, Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, essa dinâmica do testemunho, do viver em comunidade, e eu, antes do Adonias começar a fazer a construção do pensamento dele, eu falava, foi para poucos que o apóstolo Paulo escreveu, me alegro porque ouço daquilo que Deus tem feito entre vocês, da forma como vocês estão vivendo em comunhão, em comunidade. É interessante quando a gente começa a olhar para tudo que foi falado aqui, e os versículos que estão sendo citados aqui, e como isso leva à questão da responsabilidade humana, e a gente vai contra aquela ideia de que nasceu predestinado para a perdição, por exemplo, né?
Então, assim, interessante como todos os versículos que nós estamos citando sempre mostram, faz isso, faz aquilo, ou seja, responsabilidade do ser humano. E dando a minha contribuição aqui em relação à questão, à pergunta, claro, é importante o testemunho da fé, da comunidade, até porque esse testemunho vívido, esse testemunho sendo mostrado através da vida da pessoa, vai fazer com que essa fé não seja uma fé morta, porque a fé sem obras, já diz a Bíblia, é morta. Então, se eu não mostro isso através das minhas atitudes, a minha fé é simplesmente falácia, é morta, né? E quando uma igreja ela se mostra cheia de fé, primeiro, ela alegra o coração de Deus, né? Porque a quem não tem fé não alegra, não agrada a Deus, já diz a Bíblia. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Diz a Bíblia. Alegra também o coração do pastor, que é o que está aqui expresso bem aqui nesse versículo que lemos, nesse primeiro versículo aqui, versículo 15. Quem era o pastor ali naquele momento? Era Paulo que estava escrevendo, vamos dizer assim, era aquele que tinha cuidado, era aquele que estava ali cuidando, era o representante do pastor de hoje. Então, a igreja, quando ela demonstra fé, ela alegra em primeiro lugar o coração de Deus, ela alegra o coração do pastor, porque o pastor fica alegre, que foi o que Paulo demonstrou aqui, alegria, gozo no coração, por estar vendo aquela igreja que estava ali demonstrando fé. E ela também contribui para o crescimento espiritual das outras ovelhas, que é o que vocês já falaram aqui, né? Alguém que demonstra fé através das atitudes, outro que está assistindo, outro que está convivendo com aquela pessoa diz, mas como fulano de tal tem fé, e vê as coisas dando certo, porque com fé a coisa acontece, e aí acaba sendo estimulado a também colocar ali a sua fé em ação. né? Então, muito boa a colocação dos nossos irmãos. Eu quero dizer que eu estou aprendendo muito hoje com vocês, viu? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Mas assim, a salvação em Cristo, ela implica em santidade, serviço e participação gloriosa das coisas que estão por vir. Como é que isso funciona, meus irmãos? Nós já entendemos aqui que é importante sim o testemunho de fé de uma comunidade evangélica nos nossos dias, por exemplo, né? É importante. E essa salvação em Cristo, ela vai implicar, logicamente, em santidade, em serviço, né? E também em participação gloriosa no porvir. Como é que funciona isso? Pela ordem aleatória. É algo muito interessante, porque essa lição de hoje, ela não tem o mesmo peso, talvez, teológico, o mesmo peso de luta, como tinha os assuntos da lição anterior. Essa lição, ela nos faz navegar para algo mais de uma vivência prática e para nos mostrar qual seja a nossa esperança. Então, eu havia falado, nós temos aqui 3 perspectivas que o autor da nossa lição bem coloca, né? O pastor Douglas Batista, ele bem coloca, que é a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Tanto essa questão como a próxima, ela vai nos levar a pensar sobre isso. No passado, porque fomos eleitos, né? Uma eleição coletiva, fomos eleitos em Cristo, porque Cristo cabeça, a igreja como corpo. E no presente, nós vivemos então como pessoas dignas do Senhor. Aí nos faz pensar, estamos vivendo como pessoas dignas de serem chamadas cristãos, né? Crentes, podemos falar sobre isso? E 3, uma promessa futura. Então, quando ele coloca aí o irmão Kemuel sobre a questão de serviço, participação gloriosa no porvir, como é que isso funciona? Porque nós, cristãos, temos a certeza, temos a segurança de que o sacrifício de Cristo no Calvário, que aconteceu em um momento cronológico, mas que já havia sido efetuado na eternidade pelos desígnios eternos de Deus,
quando ele assim o faz, nós, quando acreditamos naquele sacrifício, somos alcançados. É uma perspectiva do passado. E no presente, nós andamos servindo a igreja, servindo ao irmão, servindo a comunidade onde nós estamos, andando e vivendo como pessoas dignas do Senhor, com a esperança e a mente voltada para onde? Para a eternidade, para a nossa verdadeira esperança, que é o reino que um dia será implementado, Cristo, o soberano, o dono, tudo de fato e de verdade aos pés dele. Isso nos leva a pensar de forma assim bem prática. E eu sei que na cabeça de algumas pessoas isso pode esse assunto, quando a gente passa para esse assunto de eleição, da predestinação, gera muita dúvida na cabeça das pessoas, de que forma pensar nisso, né? E aí quando a gente fala nessa questão aqui, dessa pergunta, primeiro, né, ele pergunta se a salvação em Cristo implica em santidade, serviço, participação gloriosa no porvir. Sim, né? É uma pergunta, então a resposta é sim, né? E aí de forma bem simplificada, como o irmão José aqui já explanou, nós entendemos que todo crente ele foi chamado por Deus através da eleição no passado, né? E no presente essa eleição é como se ela exigisse de nós uma atitude que comprove, carimbe que você de fato é um eleito para a salvação. É necessário. No presente, a eleição ela exige de nós uma postura santa e irrepreensível, para que no futuro nós possamos ter a participação gloriosa. Que essa participação gloriosa, não sei se vai ter lá em questões mais à frente, faz parte dessa participação gloriosa o conhecer a Deus face a face, né, e estar com Ele. Então, de forma bem resumida, é isso. É você entender que foi escolhido no passado, eleito no passado, para viver uma vida como eleito no presente, e para a partir de então eu estar apontando e ir em rumo ao futuro, que é gozar das bênçãos celestiais lá no céu, né, no céu de glória. De forma bem resumida, eu falo dessa forma. Queria então ouvir aqui a voz do presbítero, ou melhor dizendo, evangelista Adonias. Eu estou percebendo ele meio retraído, acho que sabe o que acontece? É por conta do primeiro. Ele está se adaptando. Não, porque assim, ele como mediador falava muito mais do que agora. O que está acontecendo? Eu fiquei e a perna cruzada. Eu observei isso, mas eu pensei o seguinte, eu digo, rapaz, ele está se segurando para não... Eu percebi. Eu vou abrir o jogo. Eu vou abrir o jogo. Eu percebi que ele estava bem preocupado por conta do primeiro caso de coronavírus em Piripiri. Tá. Ele quase não abriu a boca para dizer nem a parte do Senhor. Mas vamos lá, quero ouvir sua voz aí a respeito desse tema. O que acontece? Eu estou tentando me segurar para respeitar a hierarquia aqui. Quando eu estava mediando, eu interferia toda hora, né? Então, todo poderoso. Agora eu tenho que dar uma segurada aqui. Mas eu quero começar essa colocação. Vocês já explanaram tudo. Eu poderia ficar calado agora que talvez seria até melhor a decisão tomar. Mas eu quero insistir recorrendo ao Salmo 51. E talvez eu faça agora não mais uma explicação teológica como vocês fizeram. Talvez dê uma contribuição mais pastoral nesse momento. É o seguinte: Davi, ao escrever o Salmo 51, ele começa com um texto lindo assim: olha, devolve-me a alegria da tua salvação. E aí a pergunta consiste exatamente nisso: como é que isso nos afeta? Ser salvo em Cristo Jesus nos afeta de que modo? Né? Afeta o passado, o presente e o porvir. Vocês já colocaram muito bem, né? Se fosse só uma espécie de resumo, fomos eleitos no passado, ou seja, Cristo já nos elegeu para a salvação. É exigido de nós uma postura de salvo, e no futuro, se nós nos mantivermos, como diz Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ou seja, teremos um belo encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu pego e coloco, faço a seguinte menção. Talvez uma forma de ilustrar tudo isso
seja inclusive o escrito de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim: olha, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu quero usar, talvez, quem sabe, a ilustração de Paulo como alguém que se alista no exército. Todos nós aqui, como o serviço militar é obrigatório para o homem, né? Ou seja, você tem que pelo menos se inscrever. E eu vou usar aqui aquela instituição como exemplo do que eu estou falando. Paulo recorre ao serviço militar para explicar para Timóteo que alguém que é militante, ou seja, que milita, ele tem uma postura diferente. E aí, se você pegar, por exemplo, alguém que se alista no exército, seja obrigatório ou siga a carreira militar, ele tem uma obrigação de ter uma postura diferente, de modo que até a instituição disciplina quem, por exemplo, coloca nas redes sociais algo que manche a honra. O Kemuel, que faz parte de uma instituição, não vou nem citar nomes de instituições aqui, mas assim, faz parte de uma instituição, você tem a obrigação de dizer: não, eu sirvo uma instituição, eu tenho que ter uma postura diferente. Se a gente aplicar isso na salvação, é exigido de nós, e eu acho que muita gente perdeu a alegria da salvação e o compromisso da salvação, porque uma vez que nós somos salvos, irmãos, é exigido de nós uma estrutura diferente, e não como obrigação, mas como um dever. É o privilégio de ser salvo. É como, por exemplo, Paulo diz assim: olha, Deus pega e coloca um tesouro precioso num vaso de barro. Nós recebemos do Espírito de Deus, e agora, uma vez que somos selados para a salvação, é exigido de nós uma postura diferente. Como obrigação, não gratidão. Poxa, eu fui salvo, eu fui selado com o Espírito da promessa, eu recebi algo de Deus. Como é que eu vou agir? Eu vou me santificar cada vez mais, eu vou buscar ter uma vida irrepreensível cada vez mais. Por quê? Porque se o pastor vai me disciplinar se eu não fizer isso, não ingratidão a Deus. É o que José fala para aquela mulher que o tenta, a mulher de Potifar. Ele pega e diz: como é que eu vou me apresentar diante de Deus se eu tiver uma noite de prazer contigo? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus se eu viver na mentira? Como é que eu vou dobrar o meu joelho se eu vou viver pecando costumazmente? É claro que o pecado, a gente já discutiu sobre isso aqui, o pecado na vida do cristão é um deslize, é algo que acontece como acidente, mas não uma prática convencional. Porque com que cara eu me ajoelharia diante do meu Senhor para ouvir Ele falar, se eu vivesse uma vida pecaminosa? Ou seja, uma vez que eu fui salvo, escolhido por Deus, recebi ali a maravilhosa graça da salvação, é exigido do crente uma postura diferente no seu tratar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Se eu era um confusento, que eu não seja mais. Se eu era alguém que andava com a cara entufada, que eu não seja mais, porque Cristo habita em mim. É exigido de mim uma postura diferente. E o que é triste é que muitos que têm um cartão de membro receberam, fazem parte da igreja por adesão e não por conversão, tenham vivido uma vida enganada, achando que estão como parte de uma comunidade, mas que infelizmente não tem a alegria da salvação e não tem a certeza da salvação. Sabe por quê? Porque é exigido do cristão fruto. Você sabe que isso aqui é um pé de manga? Por quê? Porque a fruta é manga. Você sabe que é um pé de caju? Porque o fruto é caju. Ou seja, um crente que se diz crente e não deixou as suas velhas obras, ele não dá sinais de transformação. É disso que o apóstolo Paulo fala aqui: olha, eu ouvi falar da fé de vocês, mas agora eu oro por amadurecimento e crescimento. Eu oro para que vocês amadureçam e cresçam, que vocês tenham um gráfico de vida condizente com aquilo que vocês são. Não dá para ser crente na pessoa de Jesus, saber que é salvo em Cristo Jesus e viver com a mesma vida como se nunca tivesse conhecido Jesus. Eu penso mais ou menos nesse contexto. Muito bom a explanação do evangelista Adonias. E então significa o quê? Que nós, como crentes, devemos produzir, né, o fruto do Espírito em nossas vidas, né, o fruto do Espírito. E aí, como nós já, em parte, já respondemos também o terceiro questionamento, né, do dia que eu faria, eu quero apenas ainda pegar o final aqui do nosso terceiro questionamento e formular a seguinte pergunta: o crente precisa buscar iluminação espiritual para entender sua herança e a grandeza do poder de Deus? Ele precisa... já que ele tem que produzir o fruto do Espírito, é necessário ele buscar a iluminação espiritual para compreender sua herança e a grandeza do poder de Deus?
Sim, com certeza, né? O próprio escritor aqui aos Efésios, ele cita isso, né? Que está dentro da oração dele, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, e aí vai-se embora, né? Então é necessário, sim. Deixa eu ir embora, não. E vai embora que eu estou dizendo aqui na leitura, né? Então é necessário sim buscar, até porque nós por nós mesmos. Agora é interessante, né? A gente buscar a iluminação espiritual, né? Aí alguém vai dizer, mas como eu posso buscar? Se é Deus quem me capacita a isso, eu não tenho condição nem mesmo de buscar. Eu acho que aí é onde é manifestada a graça de Deus sobre as nossas vidas, e a gente chega a um entendimento de que nós por nós mesmos não buscamos isso, mas porque Deus pela sua graça abre o nosso entendimento e nós entendemos que precisamos buscar. Então nós buscamos isso. Eu penso que a resposta está até assim, na realidade. Não é uma questão de buscar, é uma questão de pedir, né? Mas tipo assim, o que o Paulo pega e diz aqui explicitamente para a coisa: olha, eu peço para que Deus ilumine vocês. A iluminação, como você já muito bem colocou, não vem de nós mesmos, não vem meramente por busca de conhecimento. Não, eu vou me exercitar e vou abrir os olhos do meu entendimento. Porque Paulo usa umas palavras aqui que, assim, Paulo é porque tem uma estrutura linguística absurda, né? Então, iluminar os olhos do vosso entendimento. Que figura de linguagem extraordinária que Paulo tinha liberdade para utilizar pelo seu grande conhecimento que tinha. Mas ele para aqui, e aí assim, você não está falando com qualquer um, você está falando com um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem jovem. Ele chega a dizer, sem mérito algum, ele diz: olha, eu me sobressaí a todos da minha idade em conhecimento. Ou seja, ninguém na minha idade tinha tanto conhecimento acerca da lei, acerca dos profetas, acerca do próprio conhecimento extra-bíblico, porque Paulo lia os filósofos, é tão tal que ele cita, né, quando ele cita alguns filósofos que eram, tipo assim, tidos como pagãos, né? Ele tinha todo o domínio da literatura grega, era um homem instruído. Aí ele para diante de tudo isso e diz assim: eu peço para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, orando por aquela igreja e certamente por ele mesmo, para que Deus lhe dê a sabedoria e a graça para compreender tudo isso. Com certeza, porque se ele chegou no entendimento de que os crentes, os cristãos, precisavam ter uma iluminação para entender aquele propósito. Qual o propósito? A grandeza do poder de Deus. Exatamente. Como ele chegou a essa conclusão? Que nós vamos ainda, vai responder ao longo daqui a pouco. Que nós vamos responder ao longo. Não, mas é isso que eu acho. Essa iluminação que Paulo roga a Deus pelos irmãos, que ele, ao rogar pelos irmãos, nos faz entender que ele também rogava por ele, para entender a grandeza do poder de Deus, que é um tópico da nossa lição que nós vamos ainda dar uma pincelada mais lá na frente. Eu não vou me entrar muito nessa grandeza, porque existe toda uma forma, todos os comentários bíblicos, o autor da lição, de diferentes confissões, de linhas e vertente teológica, quando chegam nesse versículo, eles começam a dissecar ele, separar, mostrando que o que o Paulo queria dizer era algo tão grande, que ele se utilizou de várias palavras para tentar se aproximar. Com adjetivos para qualificar tudo isso. Pronto. Graças a Deus, nossos irmãos conseguiram aqui. Eu ainda ia puxar para outras coisas aqui, mas. Vamos pro 4, né? A questão 4. O Josézinho tá querendo que passe pro 4. Pois não, mas assim, muito bom saber que nós temos sim que buscar a iluminação do Espírito, né? Seguro bem, Camel, que bem que o irmão Francisco disse: estou esperando a resposta. Eu acho interessante essa questão do... Sim, olha, irmão Francisco, no podcast, na Roda dos Esclarecedores do domingo passado, que está disponível no canal do YouTube da igreja e também
no Facebook, nós tratamos com detalhes sobre tudo isso. Mas nós sim somos eleitos e predestinados. Não na concepção que alguns pregam, mas dentro da visão que a nossa Assembleia de Deus... Está perguntando se hoje a gente pode ser chamado de eleito. Sim, somos eleitos. É claro. Somos eleitos. Sim, somos sim. Na verdade, fomos eleitos em na Cristo. verdade, Fomos. Desde a fundação. Isso mesmo, Antes da passado. fundação. nós fomos, Já nós tá somos e nós certinho. seremos. Eleito da salvação, eleito na salvação de Cristo, talvez fosse melhor, eleito na salvação de Cristo? Sim, Sim. em Cristo. sim. Até porque Em Cristo. nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza que fomos eleitos, que somos eleitos, né? Porque aqui a gente fala de passado, de presente e de futuro, né? Nós somos eleitos e nós confirmamos que somos eleitos exatamente por aquilo que nós já falamos, que são o fruto que nós estamos produzindo. Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Aí cada um vai fazer a sua análise, cada um vai fazer aquilo que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faz aquele exame de consciência, e aí você vai pensar: eita, eu não estou andando, eu não consigo dizer que sou um eleito ainda. Eu não consigo ler esse versículo mais sem não lembrar do Kennedy. Examine, pois, o homem a si mesmo. É mesmo? É sério? Que é isso, gente? Meu Deus. Mandar um abraço pro irmão Elano. Meu Deus, irmão Elano, Deus abençoe. Não, glória a Deus, eu já aprendi esse ponto com vocês, né? Sim. Que é sim importante nós buscarmos a... Tô achando que o Melzinho gostou dessa posição aí, que você não precisa... Você só faz perguntas, mas você não precisa... Você arrebentou do jeito que caminha na cadeira agora. Olha, eu vim aqui para aprender, né? Estou aqui querendo aprender um pouco mais. Então, assim, é importante, né, nós buscarmos a iluminação do Espírito Santo, né? Mas nós sabemos que também nós devemos buscar o estudo teológico, o estudo da palavra, né? E aí, como equilibrar então o estudo teológico e a iluminação do Espírito Santo? Como é que a gente tem que equilibrar como cristão, como crentes nos nossos dias, o estudo teológico e a iluminação do Espírito Santo? Eu quando li aqui essa pergunta, eu vou ser bem rápido aqui, José. Sim. Aí você pode se estender nas suas... Rapaz, irmãos, nas suas será que eu filosofias. falo? Aí você pode filosofar. A Eu ordem, vou tirar umas férias aí. a ordem aleatória está se estabelecendo muito bem, viu? Tá vendo aí? Eu vou ter que tirar Quando eu li férias. essa pergunta aqui, eu me lembrei de uma frase que eu não vou citar, porque já estavam vindo algumas reações. Não vou citar mais nome de de autores. né? Então, autores. aí eu me lembrei de uma frase muito conhecida para quem segue. Luz na mente e fogo no coração, né? É necessário nós termos Entendedores entenderão. luz na mente e fogo no coração. Esse luz na mente é o conhecimento teológico, né? Que você vai em busca, que você estuda, que você... Acho que serve de consolo, essa frase, se não me equivoco, é de Edward, né? Jonathan Edward. Mas aí outro pegou a fama, então. Eu consegui aqui fazer um jogo rápido na mente aqui, com essas suas palavras, um jogo político, mas eu não vou expressar, tá? Não. Então não devia nem ter falado. Não devia nem Mas ter eu vou tocado dizer nessa. depois em off. Eu vou, Off-topic. eu Então, vou só falar. continuando aqui para terminar aqui o meu breve comentário: luz na mente, o estudo teológico, fogo no coração, que é exatamente essa iluminação do Espírito Santo, que não somente nos dá um entendimento, porque não basta ter entendimento, é importante entender isso. Eu entendo que eu tenho que buscar, por exemplo, crescer espiritualmente através da oração, buscar os dons, né? Que a própria palavra nos incentiva a buscar os dons. Né? Então às vezes eu tenho luz na mente, mas ainda não tenho fogo no coração, porque não coloco em prática aquela luz que tenho na mente, né? Então o fogo no coração é você colocar em prática aquilo que você entende. Se tem que buscar os dons, se você tanto pelo testemunho de outros como pela palavra de Deus, nós entendemos como que alguém foi cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e a partir dali o Senhor o levou a grandes experiências ali. Então é importante nós equilibrarmos. E como é que a gente vai equilibrar isso? Eu coloco muito a questão de você estar buscando através do Espírito Santo de Deus esse equilíbrio. O equilíbrio é importante, né? Porque às vezes tem gente que pega, até entende, mas aí começa a dar muita ênfase para uma coisa e deixando outra coisa a desejar.
busca, ora muito, vai pro monte, vai pro vale, vai para faz o jejum, faz a consagração e tal. Então, quer dizer, busca muito algo, mas esquece da luz na mente e acaba falhando por conta de estar enfatizando demais um e deixando o outro a desejar. Diante aí da colocação, eu queria até ainda puxar um pouco mais a pergunta, aprofundar talvez. Tá achando que tá fácil responder, né? Assim, porque o que a gente percebe? Posição maravilhosa, né? Muitos. A gente vê muitos irmãos que às vezes se aprofundam muito na palavra, na leitura de livros, de autores. E às vezes a gente vê que esses irmãos lá na frente eles acabam fraquejando na caminhada e se perdendo no caminho. Por que isso acontece, irmão José Carvalho? Você estava ansioso para falar? Direcionou a pergunta agora, ele estava assim, pensando em outra coisa. Porque tem a ver com a pergunta, né? Você... Eu vou tomar aqui o espaço. Fala. Eu vou falar logo, né? Não vou nem tomar o espaço do Zé. O Zé responde ali. Eu vou ser sucinto e te responder essa pergunta com apenas uma frase, né? E depois eu discorro a respeito dessa frase. Ousadia, né? Passou a frase. Doutrina, vai ser uma doutrina frase. e devoção. Eu acho que passa muito por aí. Doutrina e devoção. E ainda eu acrescentaria dizendo o seguinte: pública e privada. Como? Doutrina e devoção. Eu preciso ter conhecimento daquilo que é doutrina, daquilo que é escrito da igreja, aquilo que a igreja concordou durante séculos, ou seja, o que os pais disseram. Eu preciso ter esse conhecimento, certo? Mas eu também preciso da devoção. Eu preciso da doutrina pública e da doutrina privada. E preciso da devoção pública e da devoção privada. Agora sim, e eu lhe explico por quê. Porque é o seguinte: a sua doutrina, ela precisa ser exposta à comunidade. Ah, não, mas eu tenho conhecimento sozinho no privado. Você precisa submeter a doutrina que você crê à comunidade. Para quê? Para garantir. Não, se tu quebrar meu raciocínio aqui, tu me arrebenta. Mas assim, para garantir que ela é fiel. Quando eu exponho ela para a comunidade julga e diz: não, tá certo, é fiel à Escritura, vamos manter firme. Mas eu preciso que essa doutrina também faça parte do meu coração e no estudo do privado. E a adoração, ela precisa ser privada. Tipo assim, ela deve acontecer no meio da comunidade, a devoção, pública. Mas ela deve ser privada para que ela seja genuína. Porque eu não faça só um show, não seja só um teatro diante da comunidade. Eu preciso ter vida devocional de acordo com o que Jesus Cristo diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vem em secreto. Ou seja, eu preciso de uma devoção privada e preciso que ela também aconteça de forma pública no meio da comunidade, certo? Mas principalmente ela precisa ser privada para garantir que ela seja genuína, que ela não seja um teatro. E eu preciso da doutrina em privado, ou seja, estudo, conhecimento, busca por Deus, mas preciso submeter ela à comunidade para garantir que ela seja fiel. Então assim, por aí nós caminhamos. E aí eu acho que talvez este seja o grande equilíbrio: doutrina e devoção, busca por Deus, alimento, querer conhecer mais de Deus, que é exatamente isso que Paulo incentiva, essa busca por Deus, essa busca por conhecimento de Deus. E para isso eu preciso conhecer história, eu preciso conhecer o que os pais disseram, eu preciso conhecer a tradição. Isso é importante, e preciso principalmente conhecer Bíblia, saber da Escritura. Entra em um detalhe, porque você utilizou a palavra encenação. Eu costumo muito dizer que a pessoa, quando ela prega ou quando ela está expondo algum texto, ela consegue encenar. Quando ela canta, ela consegue encenar, e até em sua oração pública, né, ela consegue encenar, ela consegue mascarar. Mas dificilmente eu ou você iremos fazer uma encenação quando estivermos a sós, lendo a Bíblia, meditando nela. Até porque quando se faz uma encenação, se faz para outros, não se faz para si mesmo, né? Então, a W. Tozer, uma vez questionado, eu estava aqui pesquisando para saber se realmente era ele, qual era mais importante em o exemplo do pássaro. Isso, se era a asa esquerda ou a asa direita. Ele responde a pergunta quando chegaram para ele: o que é mais importante, é orar ou é ler a Bíblia? Ele responde: qual é o mais importante de um pássaro, é a asa direita
ou asa esquerda. Pastor Antônio Gilberto, em seu livro A Bíblia através dos séculos, pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, ele afirmou a seguinte verdade: a Bíblia é um livro humano e um livro divino. Homens podem ler a Bíblia e extrair dela suas interpretações, mas essas verdades que o apóstolo Paulo está nos levando a entender, só entenderemos se formos auxiliados pelo Espírito Santo. É por isso que é célebre a orientação ao novo da fé, e isso faz parte da cultura nossa assembleiana e de outros irmãos de outras denominações. Olha, meu filho, você vai ler a Bíblia? Vou sim, pois quando você for ler a Bíblia em sua casa, antes de ler, feche os seus olhos, fale com Deus. Pai, eu vou ler tua palavra, vou me alimentar dela, aplique ela no meu coração, quero conhecer tuas promessas, teus mandamentos, teus princípios, eu quero crescer conhecendo a ti, Senhor. Me ajude que quando eu leia, que quando eu estiver lendo a sua palavra, ela possa entrar de uma forma tão penetrante no meu coração, e aquilo que eu não entendi, que o teu Espírito me auxilie, que o teu Espírito Santo me ajude. Eu lembro, José, falando na tua frase aí, até inclusive o Bruno, não sei se ele está assistindo hoje, mas eu aprendi com o irmão dele, o pastor Eduardo Diniz, que inclusive é pastor em Imperatriz. Ele falando uma vez, ministrando em 2007 no bairro de Fátima, ele falando sobre interpretação e revelação. Ele disse: olha, nós temos que começar a olhar mais para a Bíblia numa perspectiva não só de interpretação, mas de revelação. Ou seja, é uma palavra revelada, né? Claro que essa revelação também não pode ser tida exclusivamente como muitos querem fazer apenas, né? Diz, não, revelei aqui e pronto. Então, tipo assim, os extremos são perigosos. Por isso que eu acho que o ápice da pergunta é como equilibrar tudo isso. Sim. Porque às vezes as pessoas também caminham para o extremo. Não, aqui me revelou, deixa eu pegar uma palavra para ti. Deixa eu só basicamente pega isso. A Bíblia lá, claro abre. que eu tenho que fazer uma análise acerca de como os pais da igreja entenderam aquele texto ao longo do tempo, mas sempre numa perspectiva da palavra revelada. Eu não posso ir para um texto bíblico para fundamentar um conceito que eu já tenho, né? Que é o que muitos vão fazer, tipo, até mesmo quando vão pregar. Eu já tenho um sermão, o que eu preciso é de um texto para fundamentar. Eu gosto dessa expressão que o Adonias coloca, porque o pastor Ciro Sanches, que também é assembleiano, é autor de vários livros da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele fazendo um comentário uma vez, conversando, se não me falha a memória, não sei se era com o pastor Otávio Germano, que também é um dos pastores e escritores da nossa igreja. Ele falava a seguinte questão: ele estudou, ele leu, ele buscou em Deus, e ele sabia que aquela palavra era para aquele momento. E ele disse que ele pregou o texto, início, meio, fim, leu o texto, explicou, aplicou, fez todas as colocações, e ele disse que quando finalizou lá na conclusão, lá no finalzinho, lá na conclusão, ele disse que veio a ele um versículo na mente, e ele parou de uma forma muito tranquila, de uma forma muito equilibrada, essa é a palavra, de uma forma muito equilibrada. Ele disse: irmãos, ainda há uma palavra de Deus. Aí ele citou o versículo e pronto, finalizou a paz do Senhor. Nada de tão extraordinário, não teve gente lá plantando bananeira, rodando de um lado para o outro, rodopiando igual peão doido, não. Quando terminou, ele disse que foi para casa, e um dia, ele morava ainda em São Paulo, hoje ele mora no Rio, se não fala memória. Ele disse que morava em São Paulo, e lá ele recebe o telefonema. Aí disse: ô irmão Ciro, aqui é fulano e tal, estava no culto. E aí aquele irmão disse assim: olha, pastor, eu estava indo para todos os cultos e eu não sentia nenhuma conexão minha. Eu fechava os olhos, eu orava. Já fazia semanas que eu estava com aquilo. Eu não conseguia adorar a Deus, os louvores não entravam, a palavra. Mas naquele dia, você pregou, foi do mesmo jeitinho. Mas no final, quando você disse: ainda tem uma palavra de Deus para a sua vida, você só citou o versículo, irmão Ciro, não disse mais nada. Aquilo entrou dentro do meu coração como se fosse uma flecha que rasgou tudo, e eu fui exposto aos meus próprios erros, e hoje eu estou aqui. E ele conta dizendo que o irmão estava lá em pranto de choro falando. Então nós acreditamos nessa ação sobrenatural, e infelizmente vivemos no meio pentecostal, onde algumas pessoas têm a tendência de espiritualizar tudo, lê o versículo e aí começa a criar meio mundo de pirotecnia, os extremos, sem né? subjugar os extremos, sem subjugar isso a um
crivo. Qual é o crivo? A palavra aos homens sinceros, aquilo que já foi produzido pelos nossos pais da igreja primitiva e os nossos pais pentecostais também. Porque eu creio, eu gosto muito de falar uma palavra estudada, eu preparo, eu leio, mas tem na hora que você está ali pregando e vem à sua mente um versículo, um texto, vem um relato, algumas conexões que você não que pensou. Você não pensou durante E aí vem, você fala e a pessoa diz, olha, aquilo ali me alcançou. Talvez também como milagre, né? Milagre, às vezes tem coisa que não dá pra gente entender. Eu ouvi isso aí, um testemunho de um missionário, que hoje ele é pastor Gesiel. Ele era missionário ali numa localidade chamada Quilombo, ali perto de Altos. É um município de Altos. E ele conta uma história que ele levou um pregador para pregar lá numa festa, e nessa festa o pregador, isso é algo que ele conta, e ele diz, eu vi acontecer e tal. Aí ele vai e conta, por exemplo, que o pastor orava e aparecia dente de ouro na pessoa. Não sei por que motivo, para o que isso acontecia, eu não sei. Eu sei que ele veio até aqui na cidade e chegou ao pastor dele, eu não quero citar aqui o nome, chegou ao pastor dele e contou. Não, ele não era lá. Ele veio aqui e contou para o pastor, um pastor aqui da cidade, muito experiente. E o pastor disse, você viu isso? Vi, pastor. E eu não sou de acreditar nessas coisas dessa forma, mas eu vi um irmão assim, assado. Ele disse, pois então se você viu, então, e aconteceu, o que eu vou dizer contra? Então, são coisas que às vezes acontecem, são experiências que a gente não vai trazer isso como uma regra geral a ser praticada, a ser ensinada, até porque, que finalidade tem isso? Que finalidade teria isso? Mas é algo que acontece. Foi uma febre dos anos 2000, o início dos anos 2000, juntamente com a febre de cura, libertação, exatamente. Eu vi essas arrumações demais, acontecia até na administração, até do só voltando ao pensamento, nessa perspectiva, uma palavra revelada, uma palavra, né? Eu digo muito, aquilo que eu estudo, busco em Deus, em culto de doutrina. Por exemplo, conto um relato que eu compartilhei com o Dom, dizendo para ele que teve um culto de doutrina que nós fizemos a exposição aqui, e o culto de doutrina é você expondo o texto, a pessoa vai guardar ali, e em um determinado momento, aquele dia eu lembrei que o irmão, o pastor, sei lá, alguém pregou. Então essa palavra que a gente vai colocando, explicando, expondo, que você vai guardando o coração para não pecar. Mas a palavra que é revelada é aquela que você está passando por uma situação meio que delicada, e Deus se utiliza de misericórdia e graça, usa quem está sendo o transmissor da mensagem, e ele profere uma palavra, às vezes no que ele estudou, às vezes naquilo que ele não estudou, e alcança seu coração. Eu compartilhando com o Dom que um colega de infância, em Belém do Pará, disse que estava na linha do tempo lá do Facebook, aí apareceu lá a página da igreja, ele, olha o José, ele parou. E o caboclo é ruim, assim, não ruim de ser perverso, mas é durão, metido a machão. E ele disse que quando ele se espantou, ele disse que parou ali, começou a assistir, ouvir. E eu estava pregando, falando normal, eu não estava com um tom igual alguns fazem, né, para poder provocar emocional. E ele disse que quando ele se espantou, ele estava chorando. Eu disse, cara, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu não sei o que houve, o que é isso. É a unção de Deus através de sua palavra que alcança a pessoa até mesmo pelos meios virtuais, porque o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Eu encerro aqui. Só para concluir sobre isso que a gente estava falando, o pastor, o doutor, na realidade, pastor Martin Lloyd Jones, ele falava muito sério sobre culto, né? Tem um livro dele, Pregações, uma época que a gente deu um curso de exposição bíblica, eu acho que eu até dividi contigo isso, ele falando sobre o momento do culto, né? Martin Lloyd Jones, que ele pregou naquela alvadia de Westminster, ele não gostava até nem que os seus ouvintes anotassem, porque ele dizia assim, olha, o culto, ele é um momento. Num momento, o Adonias Deus ia ter pode dificuldade, falar contigo, nesse dia, sabe, de modo tremendo, de um modo profundo. Ele é uma audiência com o próprio Deus. Não é um evento social, é uma audiência com o próprio Deus. E num momento, num piscar de olho, o Espírito Santo pode trazer algo revelado ao teu coração que muitas vezes o pregador não tinha a mínima intenção. A partir daquilo que ele diz, é esclarecida a tua mente. Ele diz, por isso, é um momento de você estar completamente conectado, ouvindo, prestando atenção, ligado. E
E aí hoje a gente tem uma grande dificuldade, especialmente depois dos smartphones, que as pessoas estão num culto, as pessoas estão num momento que às vezes não se ligam nessa audiência com o próprio Deus, né? Sim. Isso. Sim, O evangelista Adonias ia ter bastante dificuldade com esse pregador, viu? O Lloyd Ele Jones? gosta muito de anotar o... Não, porque o Lloyd Jones foi referência na exposição aí, século passado para esse. Muito bem, então assim, Referência. excelente a colocação dos irmãos na questão do equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio, o cristão tem que ter esse equilíbrio no conhecimento teológico e na busca da iluminação do Espírito Santo. Para a gente passar aqui o próximo questionamento, eu tenho e quero colocar aqui o que está em Efésios capítulo 1, versículo 18, né? Efésios 1, 18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Então, diante do versículo 18, né, que foi lido, nós temos que então fazer a seguinte pergunta: qual a esperança de nossa vocação? Qual é a esperança da nossa vocação? É a eternidade. Eu vou falar uma expressão que talvez o Adonias vai se familiarizar. A nossa esperança não está nos poderes temporais. A nossa esperança ela não está em governos políticos. A nossa esperança não está em políticas públicas. Governos temporais, políticas públicas, vertentes filosóficas, ideológicas, todas essas passarão. Mas a nossa esperança ela jamais vai passar. A nossa esperança não está em uma cura em coronavírus, a nossa esperança não está em uma cura em câncer, em AIDS, não. A nossa esperança ela transpõe qualquer tipo de acontecimento temporal. Quem diria que o Império Romano naquela época iria cair, ou o Império do próprio Alexandre o Grande iria cair. Existem pessoas que colocam a sua esperança em coisas temporais e terrenas. E quando essas coisas temporais e terrenas ruem, caem, quando os alicerces se desmancham, a esperança dessa pessoa também se desmancha. É por isso que eu quero enfatizar e colocar mesmo de uma forma bem firme que a nossa esperança está no que diz o hino da harpa cristã, porque ele vive. Posso crer na minha. Nossa esperança é sua vinda. Nossa esperança é Ele cantou. O Rei dos Reis Vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Primeira e segunda voz, ficou bonito. Esse é o ponto-chave Ficou bonito. de tudo que a gente está colocando. Ainda eu digo mais: quem tem depositado sua esperança em reinos terrestres tem colocado sua esperança no lugar errado. Sim. Porque eu ainda digo com ousadia, a tendência é piorar. Sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo. Na realidade, a Bíblia está dizendo: vai piorar. Então melhorará para sempre, Sim. eternamente. Em Então, quem tem tempos... esperança em reinos, em políticos, em uma grande nação evangélica, eu lamento lhe dizer, Essa pode aparecer não é- bonito, Mas essa não é a visão não é bíblica. Não Entendeu? é a visão bíblica. A nossa esperança, eu reafirmo, não estão em reinos temporais. Porque esses caem, vão ruir como todos os outros nas eras passadas caíram e ruíram. Agora Cristo não. Então- Porque Ele vive, irmão Camuel. Nós podemos crer no amanhã. Nós cremos no amanhã, não é por causa do auxílio emergencial. Nós cremos no amanhã porque Ele vive, Cristo Me vive. leva a refletir o seguinte, porque assim, a gente fala assim, ó, é como se a gente estivesse falando aqui para todo mundo que está ouvindo. Olha, não tem esperança não, vai tudo piorar, vai tudo por água abaixo. Aí parece que passa uma informação tipo assim, vamos desistir então de tudo. E eu acho que não deve ser nem você dessa forma. achar, é ter certeza mesmo. Nós estamos dizendo, você não pode depositar suas esperanças em reinos terrestres, mas a sua esperança precisa estar em Cristo. Tá, mas porque eu queria- se nós falássemos isso, nós estaríamos indo contra o que o apóstolo Paulo Com diz certeza. em 2 Timóteo 2:1. Rogo-vos, pois, antes de tudo, que faça oração, intercessão, súplica, de graça por todos os homens, por todos eles, para que tenham dias de paz. Mas o que o Adonias colocou, e eu faço coro, é que o mundo geme
A natureza geme, o homem e o Espírito Santo, tudo isso o quê? Para que o reino de Deus seja plenamente implementado. Não haverá, escatologicamente falando, nenhum tipo de melhoria ao ponto de dizer, pronto, está tudo bem, esse é o melhor, esse é o benéfico. Entra rei, sai rei. Entra governador, prefeito, presidente. Uns irão contribuir, outros não. O que nós precisamos fazer? Apresentá-los a Deus. Senhor, toma de conta desse camarada, dessa mulher, deste homem, que ele possa governar e os impactos negativos sejam a menos, que nós possamos ter paz, Senhor. Porque a Bíblia também diz, irmão Kennedy, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas o que nós estamos dizendo é que a nossa esperança não está em governo humano. A nossa esperança está no governo eterno, no governo soberano, no governo pleno, o governo que está acima de todos. O Salmo 11 ele vai dizer o seguinte: o que fazer o justo quando os alicerces são desfeitos? Mas ele não responde. Tem hora que eu penso que o salmista gostava de trollar, sabe? Ele diz, Deus está sentado no seu trono. O que ele está dizendo? Eu não quero nem saber se vai ruir, se vai quebrar a coluna de vocês. Deus é soberano, ele sempre estará sentado em seu trono. Viu, José? Me empolguei aqui, viu? É melhor só fazer pergunta. É claro que assim, que eu entendo perfeitamente a questão do que a Bíblia diz e sei que o mundo vai de mal a pior e a tendência é realmente piorar, mas quando eu fiz aqui o questionamento, o questionamento é o seguinte, é tipo assim, qual é a nossa postura? Nosso papel, né? O nosso papel na sociedade. É porque a gente está focado no que nós dissemos aqui, nós estamos focando em responder a pergunta que foi feita. Eu sei, mas é porque como foi finalizado dessa forma, eu me preocupo às vezes com que o ouvinte... eu concluí, o que vai gerar isso de repente isso, na mente, no coração das pessoas? Vai gerar um desânimo? Caramba, vai tudo por água abaixo? Se isso foi provocado na sua mente, isso seria provocado em outra Exatamente, por isso que eu sinto a necessidade esperança e vocação, a nossa vocação. A Bíblia é enfática dizer que somos peregrinos, nossa esperança está nos reinos celestiais, em Cristo. Nós temos sim um papel social, nós precisamos, conforme as primeiras questões, vivenciar um evangelho pleno aqui no presente, e aí nós vamos entrar isso de uma forma mais, dar assim uma tainha bem mergulhada quando formos falar do poder, da grandeza do poder de Deus, né? Então vamos caminhar aqui e assim, o que eu pude trazer para o meu coração. A Raimunda está assistindo, olha. A avó Raimunda. O que eu pude trazer ao meu coração do que vocês falaram nesse quesito, te amo, mãe, beijo. Questionamento foi o seguinte: minha mãe tá que mesmo também. Que nós estejamos vivendo uma crise política, uma crise na saúde pública, econômica, a sua fé não pode estar em crise. Os céus nunca estarão em crise. Essa é uma frase de efeito. A sua fé não pode estar em crise. E um ponto chave, do que você está falando é que saber que tudo tende a piorar, mas ainda assim Deus está no controle de tudo, não deveria gerar desespero em nós. Deveria gerar esperança, porque se estiver na mão do homem, se estiver na mão dos políticos, do Congresso, do Executivo, do Judiciário, estaríamos em franco desespero. Mas em saber que tudo isso, todos eles passarão, todos eles ruirão, mas ainda assim toda a nossa esperança está no controle do nosso Deus. Todos os grandes reinos passaram, as grandes crises, e o nosso Deus continua fiel à sua igreja. Glória a Deus. Nós temos que ter isso em mente. Vamos lá. E aí vamos lá então para o outro questionamento, né? Que pulando aí da nossa a esperança da nossa vocação. Agora eu quero saber de vocês quais são as maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação. Eu sei que existem muitas, eu vou ser bem rápido porque eu quero demorar mais na outra. Perdão de pecados, adoção de filhos e a bênção do porvir, a eternidade. Acho que resume nessas três, né? Resume nisso, praticamente. Eu diria basicamente, eu daria uma ênfase de nova posição. Eu acho que a partir do momento que nós somos posicionados em Cristo, né? Essa nova posição garante perdão de pecados, garante capacidade para santificação, que é e garante salvação. O ser filho, a adoção. Aonde eu estou, estejais vós também. Exatamente. Estou como filho. Exatamente, essa nova posição em Deus, não só num lugar. Alguma colocação? Sim, senhor, sim.
Pode ir à frente. Pode ir à frente, viu? Amém. Vamos então ao próximo questionamento aqui. Esse sim da vai nossa dar roda pano pra dos manga. esclarecedores. Então eu quero citar aqui Efésios, capítulo 1, verso 19. Batatão bíblico Que você, viu? essa já Eu vai gostei ser... dessa configuração, Kennedy. Já vai ser aqui Eu não quero mais o Adonias aqui. Eu não nem o gostei Camargo não, eu não aqui. gostei não, que a gente tem que ficar estudando para Gostou, falar, fazer gostou, pergunta. gostou. Era por isso que o salmista fazia não mudei algumas de perguntas e posição, não todo mundo respondia. Nós estamos centrando aqui, nós estamos centrando aqui. Viu, José? É por isso que o salmista fazia algumas perguntas e não respondia, entendeu? É verdade, eu tô entendendo. Pra gente estudar e descobrir. É verdade. Vamos lá. Então, Efésios 1,19, que já vai ser a pergunta, né? Basicamente, diz assim, Paulo: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, diante disso, o que Paulo queria dizer sobre excelente grandeza do seu poder? Ontem o dia foi bem corrido, né? Eu vou falar bem rápido. Se você assiste aí em acelerado, nessa hora aí você vai dar uma pausada. Ontem o dia foi bem corrido, fiz algumas atividades na área da meliponicultura, que é um trabalho novo. E fui vasilhar mel, e fui estudar. E quando chegou 11 horas da noite eu estava cansado, então fui dormir. E hoje pela manhã eu digo ao Senhor, porque irmão, eu sou dormior, que eu amo dormir, eu gosto de dormir. Não me acordo antes de 6 da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, levantei, lá em casa tem alguns amigos e parentes, e fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, quando eu abri lá a página que a equipe mandou para a gente com as perguntas, bateu em cima dessa. E a primeira coisa que veio ao meu coração, lendo alguns livros, né, como subsídio, foi: esse poder e essa grandeza de Deus é para eu viver o presente, é para o meu presente. Porque se o chamamento de Deus foi para o passado e a herança dele é o porvir, esse poder, essa grandeza é aqui no presente. Pessoas que perdem a sua esperança, sua paz, pessoas que entram no desespero, pessoas que são adoecidas por circunstâncias, é porque não estão meditando na grandeza do seu Deus. O apóstolo Paulo utiliza uma figura de linguagem, o pleonasmo, que é uma figura que se utiliza de palavras repetitivas para dar um tom mais acentuado àquilo que ele está dizendo. Então ele vai utilizar palavras como o poder, que ele fala aí, né, que cremos segundo a atuação do seu poder, grandeza, poder, grandeza. E 4 palavras gregas, Dínamos, né? Dínamos, a lição vai colocar. A lição vai colocar para primeiro poder que ele coloca, dínamos, poder. Aí ele coloca lá energia, que é um poder em atuação, é a forma como essa energia trabalha. Depois, kratos, é um poder em exercício, um poder sendo exercitado. E por último, icos, que é poder, grande força inerente. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando ele diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Eu lembro o que Paulo escreve aos Colossenses, que é a carta irmã gêmea de Efésios, que ele diz assim: que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos, ou abundantemente, né? Abundantemente além. Segundo o poder que opera em nós. Então, esse poder que opera em nós não é poder para eu sair aí derrubando gente, não é poder para dizer que eu sou super crente, não é poder para dizer que eu estou revelando o oculto, escondido, o profundo e o que não veio ser revelado. É poder para testemunhar, é poder para a minha vida cristã pessoal. E quando eu vivo com Deus, como bem os irmãos já têm colocado antes, essa minha vida cristã pessoal com Deus, quando eu sei que eu sou empoderado de viver as promessas dele, quando eu sei que eu sou rico, mas eu também sou poderoso naquele que me chamou, eu consigo viver esses desígnios. Às vezes, irmãos, a gente nem pede, só pensa, quando pensar que não acontece. Sabe por quê? Isso aqui eu não estou dizendo para você parar de orar. É porque Deus sabe o poder que opera em nós. Agora, se o poder que opera na tua vida, meu irmão, é inveja, é ganância, é rixas, é discussões, é individualismo. Se o poder que opera na tua vida é um poder que enaltece as obras da carne, então, será o que vai ser feito na tua vida segundo esse poder que opera em ti? Não, eu sei, vai colher. Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. E porque a Bíblia diz: não vos escarneceis. O que o homem planta, ele colhe. Se na carne a corrupção, se no espírito a vida eterna. Eu acho que, eu não me equivoco, mas John Stott tem um livro, inclusive o Douglas Bautista cita muito John Stott, Eu né? gosto desse anglicano. Exatamente, John Stott é muito citado pelo Douglas Batista. Sim. E ele tem um livro que ele chama Discípulo Radical. E a ênfase de tudo isso não é só fazer, é ser, né? É quando esse poder
tem liberdade para operar em nós, né? Que é exatamente, eu acho que Paulo tem figuras de linguagem maravilhosas, porque é muito difícil, é que nem João, falta artifícios linguísticos para dizer o que ele diz em João 3,16. Ele amou de que modo? Não sei, tal maneira, põe aí, tal maneira, eu não sei descrever. Do mesmo modo, Paulo pega e diz o excelentíssimo, né? A expressão correta, de acordo com Paulo aqui no 19, é a suprema grandeza. Aí em outra ele diz a excelente grandeza, né? Então assim, são adjetivos que ele tenta conectar aqui para mostrar a grandiosidade desse poder que trabalha na vida daquele que dá espaço, porque aí tem um detalhe, Deus é muito educado, né? Então assim, eu vou pedindo dependência de Deus. O grande problema talvez que nós enfrentamos, e talvez eu não vou fazer uma aplicação teológica, o José já usou os gregos que ele tinha, todos que ele tinha direito. Eu vou utilizar, o homem é uma enciclopédia. Eu vou utilizar mais uma perspectiva mais pastoral nesse quesito de você se deixar, né? Eu acho que quando Paulo escreve inclusive aos Efésios no 5,18, ele diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho. Ele está dizendo assim, olha, é possível você se encher de outras coisas, mas encha-se do Espírito Santo. Ou seja, a ideia aqui é uma ideia de deixe-se encher, né? Uma ordenança que diz assim, abre o teu coração para ser cheio. E aí você vai ficar olhando às vezes para muitos que estão na comunidade de fé há muito tempo e parece que a vida está do mesmo jeito, 10, 15, 20, 30 anos de crente, e não tem aquela confiança em Deus. A dificuldade o abala de forma extraordinária. A perda tira sua estrutura completamente. E agora nós estamos diante aqui do Paulo dizendo essa perspectiva, para que você experimente isso, qual seja a grande. Os que creem segundo a eficácia. Irmão Adonis, eu já até quero encaixar o próximo questionamento. Qual é a evidência da força do poder de Deus, conforme Efésios 1,19? A ressurreição de Cristo. Capacidade. A evidência da força do poder de Deus. A morte de Cristo no Calvário revela o amor de Deus, a ressurreição de Cristo revela o poder de Deus. Você vai ver em todas as perspectivas, Paulo, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, Pedro em Atos 2, né? Paulo pregando. Eles são muito cuidadosos em dizer assim, e Deus o ressuscitou. Foi o poder de Deus. Então assim, a evidência do poder dele é ter arrancado Cristo e feito ele agora primícias do que dorme. O José fez uma colocação interessante, não sei se no passado ou no anterior, falando dessa mudança de perspectiva no unigênito para o primogênito. Isso mesmo, foi no passado. Então assim, uma perspectiva muito interessante. Então se a ressurreição de Cristo é a evidência do poder de Deus, né? O que quer dizer então que Cristo é a primícia dos que dormem? Vamos lá, é um conjunto, né? Porque é manifestado o poder, a ressurreição, a ascensão e o senhorio de Cristo na igreja do universo. Ele diz, por ele, para ele são todas as coisas. Quando ele vai escrever lá em Filipenses, é o cântico de Cristo, a gente didaticamente coloca assim, é o cântico personalizando, personificando a pessoa de Cristo mais completa do Novo Testamento. Quando ele diz, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, ele vai colocando, se humilhou a homem, de homem a servo, servo morre de cruz. No final ele diz, mas o Pai, ele diz que ele morre e tal, ressuscita, mas o Pai colocou o nome de Jesus acima de todo nome. É por isso que Cristo é as primícias do que dorme, porque primeiro foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, para nunca mais morrer. No Antigo Testamento teve casos, no Novo, nós temos mas ressuscitaram para morrer. Os três casos, né? Um caso daquele cara que ressuscitou ao tocar os ossos de Eliseu, ressuscitou, viveu. Filho lá da... O filho da Sunamita. E que ele deita lá por cima dele. Exatamente, ele ressuscita. Você vai ter a filha de Jairo. O filho da viúva de Naim. E a Bíblia relata Lázaro, e que alguns ressuscitaram quando Cristo... E sim, quando Cristo ressuscitou alguns... Mas só que eles ressuscitaram para a morte. Todos eles morreram. Não foi com um corpo glorioso. Exatamente. Foi carne e osso e dente, como dizia minha avó. Cristo inaugura essa nova posição. Ele ressuscita para nunca mais morrer. Por isso que ele é primícia, ele é o primeiro. Ele ressuscitou e o nome dele, o Pai colocou acima de todo nome. Você querendo ou não, os poderes da terra querendo ou não, mas um dia
todo joelho se dobrará diante de Cristo. Eu acho muito lindo aquilo que Salmo 46 fala. Aquietai-vos. Eu me lembro que eu estava no Nordestão, lá em 2014, fui na praia de Paripoeira, Maceió, fazer um treinamento com o pessoal da CRU, inclusive. Eu já citei o nome deles. E a Liege, que é a missionária, falando o seguinte, disse, olha, o maior interessado em que o nome de Deus seja conhecido é Ele mesmo. E aí ele usou o Salmo 46 e disse assim, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Eu serei conhecido, eu serei exaltado entre as nações. Ou seja, Ele vai ser. Eu até preguei já nesse salmo e eu coloquei Deus é, Deus faz, Deus está. Porque lá diz, né? Deus é, Deus faz, Deus está. Quero mandar um abraço pro meu colega que trabalhei vários anos com ele na faculdade Principap, Davi Soares Carvalho, um abraço, um beijo no coração. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Irmãos, eu sei que vocês foram falando e eu fui ficando caladinho aqui, vocês... Foi empolgante. Se empolga, tu entra, tu fica... eu ainda estou aqui na questão 7 ainda. Tu tem que tomar mais um pouquinho de mel. Compra mel de Tiúba, Zé Carvalho. Procura o irmão sobrinho. Meli Bonari falou de Se você Por que tu precisar de deixou mel. passar... não, tá na 7 ainda. Não. Oxi, tu foi deixando passar e a gente foi embora. Não, é porque como o Kemuel... Presbítero Kemuel, você você terminar, vou entrar, o Kemuel já entrou com outra pergunta. Aí, cadê eu? Vocês ficaram pedindo pra me falar. Me deixe quieto. Então, deixa eu na questão 7 aqui, eu gostaria de enfatizar a questão que o escritor da lição, ele enfatiza isso aqui, né? Ele chama a atenção da gente para a gente observar a construção desse termo aí, sobre a excelente grandeza do seu poder. Vocês citaram aqui a questão, por exemplo, sobre excelente, significa extraordinário. Grandeza está significando enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. E poder, que significa feitos miraculosos que requerem forças fora da medida. Então ele traz aqui uma ênfase, e é isso que eu vou finalizar bem aqui. Ele traz uma ênfase, porque aqui Paulo queria enfatizar a grandiosidade do poder de Deus. Poder incalculável, poder inigualável e único, capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, além de ser o único capaz de operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, só na questão 7 seria isso, né? Ele enfatiza a questão da grandiosidade do poder de Deus. É por isso que ele usa aqui palavras tipo sobre a excelente grandeza do poder. Então, sobre a excelente está falando de extraordinário, grandeza de enaltecer a magnitude do poder de Deus e poder dos feitos miraculosos. Ou seja, são palavras que quase que sinônimas, mostrando aqui, dando uma ênfase muito grande à questão do poder neste termo. No versículo, na questão 8, depois você fala aí, José. Na questão 8, né, que ele perguntou qual as evidências do poder divino, os irmãos falaram aí que foi a ressurreição, né, de Jesus. Então eu gostaria de citar o seguinte, essa sequência: a ressurreição, a ascensão e assentar à direita de Deus. Eu sei que se resume à ressurreição, mas é importante citar esses fatos para que a gente também venha enfatizar o fato de que nós também passaremos por este mesmo processo, né? E aqui na questão 8 aqui, ele traz também um termo, como ele é o processo? enfatiza. Eu acho que eu me perdi bem. É porque a ressurreição, a ascensão, né? Porque no caso, só tem que lembrar que só os que estiverem mortos, os que Não, eu tiverem estou falando de Jesus. Não, porque assim, se a gente passa pelo mesmo processo de transformação, Sim, os que estiverem vivos, não tem essa parte, é importante só fazer essa observação, que vai passar por esses 3 pontos aquele que já estiver morto, não é isso? Né? Que vai ressuscitar, ascender e sentar. É o que Paulo diz em Tessalonicenses, né? Não, os que estiverem vivos serão, os mortos ressuscitarão primeiro, então os que estiverem vivos serão transformados. Isso. E a questão aqui desse outro termo aqui da força do poder divino, né? Ele fala aqui da operação da força do poder divino. Aí a operação é uma eficácia, um poder em atividade, força, intensidade. E o José citou, acho que é porque tu colocou tudo aqui numa questão só, praticamente. Esse iscos, que é o poder. A gente emendou aqui algumas questões. Também quando foi construído assim, forma espontânea, só botei espontâneo só numa questão, a resposta. É que eu tenho... Vai construindo, vai. O microfone...
Verdade, ó, foi mal. É porque foi espontâneo, né? E aí uma coisa foi atrás da outra, a gente entrou até um pouco na questão 10. Eu fiz questão de já ir emendando para o raciocínio. Isso. E casando, né? É porque realmente já entra na questão 10, porque a questão 10 vai Porque vocês, perguntar... eu acho que eu acertei na minha coisa. Vocês são tão organizadinhos, vocês responderam tudo bonitinho. Eu não respondi, não. Então, tipo assim, o que for dando, vai dando. Só rabiscou no Não, livro que ele eu só mandou pra peguei mim. o livro Ele e já- com o Jones, rabisquei. ele já Então, não daria certo, tipo assim, ele o que eu vou rabiscou. percebendo que ele já falou, eu largo de mão. Eu já vou, tipo assim, seguindo na completade, entendeu? Aí o Kenneth é bem organizado e o Kenneth tá muito organizado. Todo bonitinho. Não, é porque às vezes eu me atenho a alguns detalhes. Eu não sei se é um defeito, mas eu me atenho às vezes a alguns detalhes e eu Se Cê passar sempre por cima, se perde. Vocês vão observar isso. tá que eu precisando sempre- de Não, mel. mas esse termo aqui significa isso. Mel Tilba? Meu Deus. Então, agora na questão 9. Então, agora na questão 9 aqui, que é Cristo a primícia dos que dormem, quer dizer que a ressurreição de Jesus é a garantia de que também seremos ressuscitados, né? Eu gostaria de trazer dessa forma. Chave também, que eu acho que a gente deixou escapar aí. Foi bom voltar então. É como isso nos afeta, né? Que eu acho que eu tinha Isso, perdido como nos isso. afeta? É exatamente o que Paulo diz, né? Se Cristo não ressuscitou, vão a vossa fé e os vossos pecados não foram. Ou então eu lembro do que ele diz lá em 1 Coríntios, no último capítulo. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, Exatamente. Né? Então traz uma consciência dos acontecimentos futuros e nos renova a esperança, sabendo que um dia nós seremos E já ressuscitados com entrando na ele. questão 10, eu falo Mateus a 28, 10. 28 e 18. Qual é a evidência do triunfo de Cristo sobre o pecado? A afirmação que ele diz: todo o poder, outra tradução diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem deu para ele? Papai do céu. Exatamente. Papai do céu. Eu não sei onde era que eu estava brincando, acho que era lá em casa, não sei que era com a Nicole, a Débora. Aí a Ronara disse assim: mas José, isso, foi o papai do céu. Que estava a Nicole e a Débora lá perto, e falei para numa linguagem que elas pudessem também acompanhar, né? Esse é a afirmação de Cristo. Ele ressuscitou. Eu até respondi, né, quando falei em Filipenses: morreu, o Pai o ressuscitou dentre os mortos com poder, ele assenta à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e quando ele faz isso, antes dele subir, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A afirmação do próprio Cristo. O Pai o deu através da sua morte lá no Calvário e da ressurreição em poder e glória do Pai, né? Então está evidente através da sua palavra, né? palavra, ele mesmo afirmou. Através da sua palavra. E ele tem... E aí, nesse momento, Não tem quem questione, não. não porque, tem que né? questione Não, e assim, pode até questionar aquele que não crê, né? Não, Aquele e que assim, crê. não só na sua palavra, por exemplo, hoje nós temos esse pleno domínio, a gente pode afirmar, eu entendi o que você quis colocar, né? Mas aqui essas palavras não ficaram só em promessas, né? Elas de fato aconteceram. Hoje, como nós estamos olhando uma perspectiva passada, né, que já aconteceu, mas, por exemplo, algum que estava acompanhando lá a dinâmica poderia dizer: não, ele só prometeu que ia ressuscitar e assentar diante de Deus, como é que a gente sabe disso? Não, aqui ele completa, assim, ó, eu disse que ia, fui, morri, venci a Estou morte. aqui. Aí a completa exaltação, né? Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o assentar-se ao lado de Deus nos garante um triunfo completo, né? Deus triunfou, né? Triunfou, e agora nós temos a garantia de todas as promessas que foram feitas. E ter depósito de esperança nessas promessas nos garante também que em breve, muito em breve, Ele nos levará para Ele mesmo. E Amém, glória a então Deus. Cristo, né, foi exaltado com a sua ressurreição, né? E existe então relação entre a exaltação de Cristo e a missão da igreja? Vou falar igual a Débora, só existe. Sim, né? Só existe, olha, existe uma... Mas me explique direito que eu quero entender. Tá, Mas bom demais. Essa posição é a melhor que existe. cara. existe uma simbiose, irmãos, nesse relacionamento de Cristo para a igreja. Há quem afirme que Cristo é o maior dom de Deus para a igreja. Nós jamais queremos tornar Cristo dependente da igreja, não, em momento algum. Mas quando nós temos uma cosmovisão das figuras que são utilizadas para dar uma ênfase mais clara do relacionamento de Cristo com a igreja, eu quero dizer uma coisa: que o esposo só é esposo por causa da esposa, que o pastor só é pastor por causa das ovelhas, e que a cabeça só é cabeça por causa do corpo. E essas figuras nós encontramos Cristo como esposo, E o Cristo como corpo só pastor, é corpo como porque cabeça, tem uma cabeça. que é a cabeça. A videira só é videira por causa dos ramos. Nós não estamos dizendo que Cristo é dependente da igreja, de modo algum. Mas
o Pai fez algo tão maravilhoso, em extrema graça, que criou este relacionamento tão profundo, tão íntimo de Cristo com a igreja. O fato de Cristo ter ressuscitado, o fato de Cristo ser o poder de Deus revelado a nós, e nós somos o povo poderoso, porque somos igreja, porque somos ovelhas, porque somos ramos enxertados, né? Porque nós somos a noiva, a esposa prometida, nós desfrutamos desse poder que o cabeça da igreja tem, porque nós somos o corpo. Eu me emociono porque é interessante, a missão da igreja é tudo o isso, versículo, né? O versículo 22, né? Tá dizendo lá que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Sim, sim. Diz que Deus colocou Jesus sobre todas as coisas e que Jesus foi colocado por Deus como cabeça da igreja. Ora, se todas as coisas estão sob o domínio de Jesus, que é a cabeça do corpo, que somos nós, que está dizendo lá no versículo 23, então isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Aí está lá o versículo Mateus 16, 18, né? Que é muito conhecido. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela porque a cabeça é Cristo. A cabeça da igreja, a cabeça desse corpo é Cristo. E como Cristo está sobre todas as coisas, tudo foi colocado sob os pés dele. Então a igreja que está capitaneada pela cabeça que é Cristo, vai estar sendo conduzida ali sobre todas as coisas, assim como Cristo, que é o condutor dessa igreja. Eu quero dizer só, não sei nem se eu consigo completar o que Vai, tantas sapiências aqui ditas por vocês foram ditas. Sapiência de sapo, é? Mas o que eu quero apenas oportunamente colocar, talvez me detendo bem ao que foi perguntado, dizendo o seguinte: e a missão da igreja? Nós sabemos que ela é corpo, nós sabemos que ela é noiva, isso dá a ela um status, ou, melhor dizendo, não apenas um status, dá a ela uma missão. Uma vez que ela é a plena expressão de Cristo, essa igreja precisa se mexer, né? Para quê? Para que o mundo conheça que ela tem um dono, que ela tem um resgatador, que ela tem um esposo que breve vem lhe buscar e que deseje fazer parte dessa igreja. Então isso, todo esse processo nos leva como igreja a romper. Ou seja, saber de tudo isso é muito lindo e pode gerar o que gerou em Israel, apenas status espiritual. Orgulho, né? Nós somos orgulhosos, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja na terra, glória pois a Ele, não a nós. E agora, como igreja, nós devemos nos mexer e capitanear. Aí eu vou usar a expressão bonita que eu não conhecia do irmão Kenneth. Capitanear, buscar cada vez mais agregar a esta igreja os que desfalecem, porque Cristo tem interesse em salvar, e é o que ele diz: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aí eu pergunto e ao mesmo tempo respondo: quem nos capacita? Quando eu tinha mais tempo, né? Quando eu era solteiro, que não tinha mulher, menino, casa, aí as obrigações de quem é casado, né? Quem é pai. Eu brincava de memorizar versículo bíblico. Teve um que nunca saiu da minha mente. Quando o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2:9. Porque nele, ele faz referência a Cristo no versículo anterior, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá em 2 Pedro, esse eu não lembrei, eu vou ter que ler, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 13 diz: visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para que por ele, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas fiqueis participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Aí no versículo 5, 6, 7 em diante desse primeiro capítulo, ele vai dando algumas características de dons que Deus dá para a sua igreja. Então, a igreja está capacitada. Meu amigo, falta só eu e você nos colocar. Aleluia, aí ó. Só falta eu e você nos posicionar. Já era para encerrar mesmo. Para encerrar. A última pergunta aí. Pega aí, moço. Eu vou então aqui
caminhar aqui para o último questionamento, a gente ser rápido e finalizar. Eu até falei que esse último questionamento Porque só ele daria um podcast. eu até depois quero saber do irmão José ali em off. O mel de Se chuva quando ele brincava de memorizar versículo, ele morava no Arame. morava no Arame ainda. E também São Luís. No Uma Arame e São brincadeira Luís. muito sadia daquele tempo, viu? Brincava de No memorizar. tempo o povo ainda tinha esse tipo de brincadeira. Mas vamos lá. brincava, é verdade. Vamos lá. A gente, Tirava pareia, né? Tirava pareia para ver quem lia a Bíblia mais rápido. Hoje nós estudamos aqui sobre a iluminação espiritual do crente, né? Sim. Então, o conhecimento das bênçãos espirituais afeta o nosso dia a dia? Afeta o dia a dia do crente? Da igreja? Com certeza. É bastante... Como nós temos que lidar então com a relação entre o santo e o profano? A vida cristã e a vida secular. Isso, Eu vou encerrar. Encerre. sei. Mas eu, gente, não é vocês não, viu? Pelo amor de Deus. Ah, tu quer falar por último? Eu quero falar, vou falar... Não, agora aqui. Eu vou falar e vou encerrar já. Eu tô pedindo pra falar por último. Não, eu vou falar aqui e vou... Aí pode falar, eu vou encerrar aqui. Eu não creio... Eu vou ser assim meio pesado. Porque Creio em Power Ranger. creio, eu era o... Não, que ele transforma. Eu era, Módulo transformar eu era o crente. vermelho, é hora de mofar. Eu não creio em vida cristã e vida secular divorciadas. Pois é, tu não crê em Power Ranger que eu tô querendo colocar. O cara não tá a vida todinha e mofa pra uma... Agora sim. módulo cristão. É, sim. Moda... Não existe, não existe. Você é cristão e vive em um mundo secular. 2. Émile Durkheim, um francês sociólogo que foi um divisor de água, manda um abraço para Lucidelva, professor de sociologia da faculdade. Ele vai dizer que a divisão entre a professora Lucidelva Marx. Ah, foi minha professora. Foi? Ensino médio. Ele vai dizer, Émile Durkheim, que em todas as religiões o ponto comum é a separação entre... Ele utiliza a palavra sagrado e profano, mas o que está na questão é santo e profano. Nós precisamos ter cuidado com o sincretismo religioso, nós precisamos ter cuidado com o relativismo. Sabe por quê? Porque a diferença entre o que é santo e sagrado é igual saber a hora exata que o dia vai amanhecer. Ninguém vai dizer, o dia amanheceu exatamente às 5 horas e 31 minutos, tanto segundo. Porque você não sabe, de fato, quando é que realmente o dia aparece ou quando ele some. É a mesma coisa de diferenciar... Da luz do sol, né? Diferenciar o que é profano e o que é santo. A gente precisa ter muito cuidado. Tem gente profanando o que é santo, tem gente santificando o que é profano. Eu quero encerrar só nisso, porque não dá para mergulhar mais por conta do horário. Então, tenha cuidado. Passando. Só, né? Pronto, parei aqui, um beijo no coração, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Vou deixar o Adonias encerrar. Mas eu acho assim, só mesmo para não ficar nas palavras do José e do Adonias, né? É claro que existe uma importância muito grande que afeta assim, a questão do conhecimento, das bênçãos espirituais, né? E todo conhecimento ele nos torna consciente de algo, né? Até mesmo se eu conheço sobre as bênçãos espirituais, eu vou ter a luz na minha mente, ela vai ter em relação a algo. Então, há essa importância. Eu não quero aqui me prolongar, vou deixar para o Adonias mesmo concluir, né? Mas que é importante só os pecados antigos. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente e até o próximo domingo. Eu não sei se eu vou estar aqui. Eu não sei. Eu também não sei se eu vou estar aqui. Pois é. mas que Deus possa lhe abençoar. E passo a palavra para o irmão Adonias a encerrar. Na realidade, quando eu disse que queria encerrar, eu tinha na minha cabeça que vocês iam fazer algo extraordinário e eu dizer assim, concordo com ele. Olha, e a gente pensando que ele queria fazer o encerramento. Mas o que acontece? Em cima dessa pergunta, e eu concordo com os meninos que é uma pergunta que dá um podcast se a gente for falar só sobre ela, mas quando a gente elaborou as questões, eu penso que eu achei necessário isso porque eu costumo dizer na escola bíblica normal, quando a gente está ministrando a escola bíblica, eu digo, olha, a partir do momento que você toma conhecimento de uma verdade, aquela verdade tem que descer ao seu coração, que senão nós vamos nos enquadrar naquilo que Tiago diz, ouvintes esquecidos.
Ele escuta, não desce ao seu coração. Aí ele compara o homem que vê o seu rosto na frente do espelho, né? E logo sai e não se lembra mais. E eu acho que, de algum modo, infelizmente, a igreja tem passado por isso. E não é falta de atuação do Espírito Santo, mas é uma secularização, né? Que eu acho que aqui até a gente utiliza vida secular, né? Uma secularização é quando o meu coração passa a desejar muito aquilo que o mundo oferece. E aí nós não somos saudosistas, mas se nós formos lembrar, todos nós aqui temos uma boa relação com Cristo há algum tempo, nós vamos lembrar que a igreja ela já padeceu mais necessidade. Eu estou dizendo que os crentes já tiveram um estilo de vida mais simples, né? Hoje, você vai na maioria das igrejas, o povo de Deus está abençoado, né? O povo de Deus recebeu recursos. Deus tem abençoado o seu povo. E sabe o que é interessante? Que a gente pensa, e muitas vezes até ora sobre isso, dizendo assim: olha, se Deus me deu, eu vou ser mais fiel. Lê do engano, porque a prova tem sido isso. Deus tem abençoado o seu povo e nós temos encontrado uma igreja menos fiel. E eu posso dizer isso com uma sensação generalista. Eu não estou aqui apontando igreja A ou B. Eu estou dizendo que o sentimento dos crentes é menos compromisso, é menos frequência nas atividades, é menos engajamento no reino de Deus, é crente que fazendo as coisas às vezes com muito pouca vontade para servir o reino de Deus, né? Não tem aquela liberdade: eu tenho uma oportunidade de servir, eu tenho uma oportunidade de amar, de estar envolvido. E eu sou de uma época que especialmente nós nos envolvíamos nas atividades mais simples da igreja, passar o dia da igreja. O domingo era praticamente o dia na igreja. Se você encher a igreja de programação hoje, você vai ter uma grande dificuldade, porque o povo tem a sua série para botar em dia, tem as suas redes sociais para consultar. Exatamente, o secularismo entrou de tal modo. E aí o que acontece? O secularismo, e aí assim, a gente vai até precisar redefinir esses termos agora que o José mencionou, porque é o seguinte: o povo tem que procurar, especialmente eu estou falando aqui para crente, dividir a sua vida em vida cristã e vida secular. Ou seja, durante a semana inteira eu posso ir para o meu colégio, ser desleal, eu posso falar o que quero, eu posso dizer até palavrão, eu posso mentir, enganar em nome de um projeto maior. Quando chega na sexta-feira eu ativo o módulo cristão e passo a ter uma vida de devoção. Eu posso ter uma vida de pregação e de exemplo. Ou seja, a impressão que a gente tem é que toda a vida de cristianismo encerra no domingo à noite após o culto. E aí o toque no altar tem até uma música que é muito interessante, dizendo: quem é você depois de pregar no domingo à noite, quando você desmonta, depois que você desmonta aquela maquiagem, a impressão, o Kenneth agora foi inspirado. A questão é: o culto não termina quando você vai para casa que o pastor dá as bênçãos apostólicas. Aí é que começa o culto. Aí é que nós precisamos da sensação de ser igreja, nós precisamos da sensação de ser cristãos. É nesta hora. Por isso que eu encerro aqui, que essas bênçãos espirituais, Fiquemos de pé. certeza, a convicção dessas bênçãos espirituais, nós precisamos compreender que a certeza dessas bênçãos espirituais afetam o nosso dia a dia. Você precisa ser crente além do seu cartão de membro. Você precisa ser crente 25 horas por dia, 25 horas por dia. Vida mesmo, no seu dia a dia, as suas relações, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata seus filhos, a forma como você serve na igreja e como você trata todo o ambiente. Precisa evidenciar que Cristo mora aí. Que se não evidencia, eu vou lhe dizer uma coisa: você tem sido secularizado e você não tem vida cristã, você tem vida secular e está se fingindo de cristão. Nós precisamos entender que essas bênçãos nos afetam nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você está querendo ficar com a gente até mais tarde, Mas nós temos outra mas programação. o nosso produtor está puxando a Porque orelha. nós temos jovens esclarecedores daqui a pouco. Então, assim, agradeço aos irmãos Mudou o horário. que estiveram conosco, né? Nossos amigos, irmãos de outra cidade, de outras os galáxias, todos os universos cantos, todos os possíveis. cantos, como diz cearense, né? Todo canto. Mas quero agradecer, quero pedir ao nosso irmão Adonias que nos dirige em oração para nós finalizarmos esse momento que estivemos aqui aprendendo mais de Deus. Deus, sabe Meu o que é. Deus, Senhor, que tudo isso que nós aprendemos aqui, nós Sim, falamos, meu Pai. que não sejam apenas palavras bonitas, Oh, ditas a Deus, partir mas vividas, de uma interpretação, Senhor Deus, de um dicionário bonito, elegante, Senhor. meu Pai. Meu Deus, nós não queremos elegância no falar, nós não queremos elegância, Senhor Deus. Nós não queremos ser atores, meu Deus, nós queremos ser crentes em Ti, Pai.
todo esse conhecimento é em vão, toda essa reunião é em vão, Senhor Deus, é vã, Senhor Deus, se nós não tivermos o Teu Espírito na nossa vida, e nós não tivermos desejo de mudança, Senhor. Sim, meu Deus, Pai. nos desperta, nós pedimos, Senhor Deus, quebrantamento, Senhor Deus, para que o povo que nos assiste, o povo que nós somos aqui reunidos, a nossa comunidade de fé possa experimentar, Senhor Deus, dessas bênçãos espirituais, Pai, na sua vida, no seu dia a dia, que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso comportamento seja temperado pelo Teu Espírito, Pai. E nós sabemos que essa capacitação não vem de nós mesmos, mas vem de Ti, Pai. Meu Deus, nesta hora nós te oramos e te pedimos, Pai, que nos ilumine os olhos do nosso entendimento, que a partir de nós entendermos tudo que nós entendemos hoje, Senhor Deus, as nossas atitudes sejam diferentes, seja atitude de crente e de pessoa que te conhece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos. Cabeça apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora para sempre. Amém. Amém.